paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Graças a Deus por essa linda oportunidade. O Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo em cima do mar. Somente Ele é Deus, somente Ele é o Senhor. Em todas as coisas cooperarão para o bem aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, porque Ele é fiel para cumprir toda a palavra que um dia foi dita para você. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, já vou te agradecendo. E nós estamos com um único sentido, propósito, que está debaixo do teu propósito. Então, Senhor, vem de uma maneira extraordinária, surpreendente, para que teu povo consiga ouvir os teus sinais. Como o Senhor fez com os profetas, dirigindo com sinais e elementos. Aleluia, elementos celestiais que aos olhos dos homens ficava corriqueiramente elementos do dia a dia, como os instrumentos das armas, aleluias, dos dias. E quando o nosso Jesus estava em direção para levar o milagre, para que o nome dele seja glorificado naquele período, e seria a glória dele para que se cumprisse o grande apogeu, Senhor, porque o dia que o Senhor foi o maldeiro, aleluia, cruento, com tanta dor, foi para dizer que toda a humanidade estava livre do jugo do Satanás. Então te agradecemos, Senhor, porque nós estamos vibrando, entendendo que a tua presença é que nos faz ficar forte. E diante da tua palavra falada aos profetas, também fala nos dias de hoje, para o teu povo ter uma direção. Amém? Graças a Deus, esse é o nosso Deus tremendo. Ele faz do jeito dele, como ele quer. Eu não sei se todos me conhecem, eu me chamo Sueli, a serva do Eterno, na qual eu me coloquei disponível e disse: Senhor meu Deus, se eu puder falar um dia do que o Senhor fez com a minha vida, e foi por misericórdia que o Senhor me tirou de um charco de lodo e me colocou para pisar em planos, em solos firmes e retos, que é a tua rocha. Foi assim, eu falei desse jeito para o Senhor diante da cruz. Foi o meu primeiro momento, quando eu disse sim para o Senhor Jesus, para receber Ele como meu único Rei Salvador. Eu estava em um grupo de carismático da Católica e eu vi o Jesus na cruz. Eu disse, ali diante da cruz, eu disse: eu sei que o Senhor não está mais aqui, e de maneira fenomenal eu quero dizer para o Senhor que eu sou grata, o que o Senhor fez comigo. Então, Senhor, eu vou falar um dia da tua palavra. Eu já não sabia que este dia estava cravado. E aí aconteceu. Durou alguns meses e eu não estava mais na renovação carismática de um grupo de Deus. Deus age naquele grupo. Sou grata àquele coordenador de oração, que tinha um nome também, um nome de discípulo, aleluias, no qual hoje estamos aqui falando sobre Marcos. Sou grata pela vida dele. E foi lá que ele me apresentou a palavra Bíblia, e eu li toda a Bíblia em um grupo carismático. Vocês, como pode? Católico ler Bíblia? Foi lá que eu aprendi a palavra, e vai se completar 7 anos. Completou exatamente 7 anos que eu debrucei na palavra e li toda a palavra do Senhor, e eu fui apresentada a essa espada, e de lá até então nunca parou, porque eu fui no meu segundo momento e disse sim para o Senhor Jesus em um grupo de chá das assembleanas. Eita glória, Deus assim, tremendo, Ele faz do jeito dele. E pense que eu fui naquele grupo, me despedi dias depois, porque depois daquela data, passou alguns meses, o Senhor falou comigo através de uma palavra, que pediu que eu levasse: irmã, faz uma palavra pela primeira vez aqui no grupo, pode a senhora escolher o que a senhora desejar. Eu falei: tá certo. Desde que a senhora fala de anjos, eu falei: tá certo, glória a Deus. E o Senhor me deu a palavra de Isaías 6:10. Santo, santo é o Senhor, Rei da glória, aquele que é o único, aquele que deve ser adorado, reverenciado, venerado, é o santo dos santos, é aquele, aleluias, que tem o poder e o cetro na mão. Eita glória. E depois daqueles dias, algo aconteceu. Eu fiquei meio adoecida, sem saber exatamente o que era. Os irmãos vieram me visitar, e eu fiquei quase 30 dias, o quarto escuro, de muita enxaqueca. Isso é para glorificar o nome do Senhor Jesus, que quando Ele tem um trajeto, Ele usa como Ele quiser. Coloca até em um quarto escuro de enxaqueca. E naquela enxaqueca, no escuro, eu fazia uma pequena luz com o celular para continuar a palavra, para terminar o Evangelho de Deus. E aí Deus me falou: você vai ler Isaías.
E eu li Isaías, algumas folhas, e depois agora você vai terminar, você vai ver as cartas dos apóstolos, Paulo, epístolas dele. E eu li as epístolas no escuro, quase 30 dias assim. Saía poucas vezes do quarto, porque era muita dor, com a luminosidade. Eita Deus, eu senti na pele, assim, meu Jesus, será que foi isso que Paulo sentiu? Eita, meu Deus, naquele escuro, o escuro das vistas, era Deus me trazendo para a luz. E aquela luz que diz, ó, em João 11:9, quem anda de dia não tropeça, porque está diante da luz, porque aquele que está, aleluias, da noite, está diante das trevas. Deus falou poderosamente e eu aprendi, amém? Eu deixei rápido aqui esse breve testemunho para dizer que é impactante. Deus usa onde Ele quiser, como Ele quiser. E eu estava num grupo dos meio carismático católico, aonde o Senhor deixou permitir que eu passasse por lá, porque era uma maneira do trabalhar dele, começou o trabalhar dele sobre a minha vida, porque tinha um propósito. E eu passei por lá. Depois testemunhos superiores foi dizendo, olha, superiores a esse período, disse, irmã, tu não sabes também, a tua chegada aqui também foi para mim, aleluia, resposta para que Deus me dissesse o que estava acontecendo comigo. É tremendo. Tremendo, Deus usa quem Ele quiser, até mesmo em um meio onde todos ainda estão presos às rebeldia, que é adorar imagens que não seja Jesus, até imagem de Cristo não é para adorar, mas que não seja Cristo o adorador principal. O Senhor disse, eu sei que as intenções são boas. Eles adoravam o Senhor, orava para Cristo tremendamente, o Espírito Santo atuava naquele lugar, porque nós fazíamos louvores e era tremendo. Se você chegasse em um grupo carismático, você estava pensando que estava vivendo dentro de um templo, de um culto de crente, protestante, e não estava dentro de um grupo de católicos. E o nome de Jesus foi glorificado. Deus me deu grandes visões quando eu estava ali. E antes de eu sair de lá, foi através de visões que o Senhor foi me entregando. Amém? Glória a Deus, porque Deus tinha um trabalhar, há um processo. Ele disse, eu escolho quem eu quiser, como eu quiser. Eu faço até falar de Lutero dentro de um ambiente onde Lutero foi expulso, porque foi assim que eu disse ao decorrer da pregação, foi falo de Lutero. Eita Jesus, em pleno dia das mãos. Glória a Deus, que fui levar a palavra. Amém? Graças a Deus, Deus queria. E eu vim com obediência trazer esse relato. Glória a Jesus. Vamos para a palavra? Suas espadas estão aí? Glória a Jesus. É um trecho que eu não esperava, mas Deus trouxe hoje. Já passamos por aqui. É por isso que a oportunidade tem um nome de oportunidade, porque eu disse essa palavra, um dia que eu tiver a oportunidade. Deve estar cheio de canais com o nome oportunidade, mas para mim é o que eu vivo. Eu vivi e estou fazendo o que Jesus fala comigo. Eu vivo isto aqui. Com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Pense que o inimigo se levanta é todo dia. E com muita dificuldade eu estou aqui. E para a glória do nome do Senhor Jesus, Ele vem dando a graça e a honra dele. Só dele é que fica na frente. Amém? Pega suas espadas aí, porque nós vamos aqui em Marcos. O discípulo Marcos, aleluias, que é discípulo, porque discípulo, ele não seguiu Jesus, mas ele falou dos discípulos com Jesus. Ele não foi, aleluias, um dos 12, mas discípulo é aquele que aprende da palavra do Senhor e vai com ele atrás. Mas o João Marcos, ele foi um instrumento de Deus. Olha quando tudo começou. A Igreja Católica, para a minha vida, foi instrumento de Deus para o Senhor Jesus falar e aprofundar comigo. João Marcos, ele foi instrumento do Senhor. E ele foi um grande tradutor, um ajudador na palavra, na escritura para Pedro. Glória a Jesus. E ele foi trazendo relatos e mais relatos com detalhes para falar de Jesus e sua passagem. Não sei porque o Senhor Deus queria que falasse desse jeito, então eu estou falando. Amém? Porque eu quero ser boca do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Que diz assim, ó. Versículo 16. Eu sei que muitos devem estranhar que a oportunidade é um pouco longa, mas é um levantamento de um culto ao Senhor. Quem quiser e ter ouvido para ouvir, ouça. Porque o que Deus tem para dar é maior do que vários
healers que você vai passando os dedinhos para cima, porque esta aqui é uma riqueza que Deus te entrega. Isso aqui é para você te manter em pé em casa. Isso aqui é para te manter diante da sua peleja, para ter vitória. Isto aqui é um momento que você separa para que você alcance o que está lá em cima, que Deus guardou para a sua vida. Vamos lá? Vai ser breve, para a glória do nome de Jesus. Só se Jesus não quiser. Capítulo 16, a partir do versículo 1. Diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. E no primeiro dia da semana, bem cedo, marca aí, foi assim que Deus falou comigo. Bem cedo ao nascer do céu, elas se dirigiam ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E enquanto o sepulcro viram um jovem vestido de roupas brancas sentado à direita, ficaram amedrontadas. E não tenha medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde ele havia posto. Olha, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, e lá vocês o verão como eles lhe disse. Amém? É tremendo isso aqui. Esse é o manto de Jesus. Irmãos, eu gostaria que vocês prestassem atenção. Deus não erra o endereço. Os meios que ele faz para chegar e confundir os olhos da loucura, que é para os homens muito doido, é o jeito que ele faz para dizer: eu tenho um propósito, meu propósito está aliançado contigo, e nesta peleja tu vencerás, porque o Senhor vai à frente. Porque foi uma palavra que falou antes com os discípulos, quando ele falou deu todas as coordenadas ao discípulo naquele jantar. Disse: o Filho do Homem será entregue, aleluias. Ele falou tudo direitinho. O que aconteceria, quando aconteceria, que horário aconteceria, né? Quem é o que levaria. Ele falou e disse: no terceiro dia ressuscitaria. Ele falou tudo direitinho. Olha, Deus diz que faz tudo direitinho quando tem uma missão dele. É às vezes a gente que não presta atenção. O mundo ainda não entendeu. O mundo daqueles que conhecem Jesus e que segue Cristo como seu único Rei e Salvador. Deixa eu falar essa palavra para aqueles que Deus está dando capacitação. E aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez para dizer: eis que o Senhor Deus vai fazer tanta coisa para a sua história. Porque o mundo não vai te dar. Pelo contrário, vai lhe arrancar, vai destruir, vai matar. E aqui, Deus fala conosco naquele período. E deu direitinho, explicou tudo certinho. E a gente entende que passou 2000 anos. E hoje, Deus fala também tudo direitinho, mas não entendemos. Que nem aqueles dois homens quando estavam no deserto, a caminho de Emaús, né? Deserto de Emaús. Sem entender, reconhecer Jesus na sua presença. Mas o inferno, o Satanás, que eles acham a quem eles podem ser serviços para eles, pega na hora. Essa é a má notícia. Quero te dizer. A má notícia é que o inferno e as trevas, que eles usam aqui na terra, que ele fica bramindo ao redor, circulando, e já colocou representante deles em cada lugar do planeta, inclusive na governança, que você fica xingando o seu governante, ore por ele, porque lá também o diabo já botou representante. Imagina aquele que está lá, não é, na parte do Senhor como adorador. Como é difícil orar. Aí é quem te ora, porque está com a nação na mão. Eita, Deus já está falando. Para poder dar direção. Ele obedeceu só o que Deus está mandando. Então, o inferno se utiliza de todo tipo de explicação. Porque ele sabe que Jesus existe. Ele sabe que Jesus vai voltar e vai ter o reino de milênios na terra. Ele vai ficar tudo preso.
Enquanto isso, você vai fazer, eu quero fazer barbuja. Diz o Satanás, é assim que ele quer, fazer barbuja em todo lugar e colocar representante deles, na qual aqueles que dão legalidade para ele atuar. E eles abstraem das informações, das profecias muito bem, mas o crente não toma posse dessa profecia. Porque olha para a irmã e diz, essa irmãzinha de cocôzinho, olha como ela anda, aquela irmãzinha de chinelo que ela tá falando ali é verdade. É assim mesmo que fala. Aleluias. E essa que apareceu aqui na internet do nada, que tem um bocado de gente fazendo a mesma coisa. Não é assim? Segura aí que Jesus diz, bota o cinto aí que vai pegar. Então, Deus disse aqui, ó o que diz aqui a palavra. Era Maria, era Salomé e Maria, mãe de Tiago. Eu deduzo que é Maria a Madalena, que se refere à primeira, como está escrito no texto. Que Marcos foi muito detalhista na explicação da passagem de Jesus. E diz aqui que elas foram com as especiarias aromáticas no primeiro dia da semana. Em hebraico, qual é o dia primeiro da semana? É domingo. Aqui diz que foram 3 mulheres. Você entendeu que o Senhor Jesus, ele traz elementos e explica situações para que você esteja no endereço certo do que ele aprova e apraz para você? Deus, no meu ministério, fala muito pelos números. Eu fico muito antenada quando está acontecendo números em diante de situações. Porque eu entendi desde cedo quando ele me revelaste isso. E aqui é 3. Não é coincidência. 3 dias após o Senhor ressuscitou. E tem 3 quantos elementos do Senhor. Os números perfeitos do céu. Aqui diz também que foi no primeiro dia que elas foram. O inferno, quando estão usando os subterfúgios de grandes oferenda aos deuses estranhos. Aprendi isso para falar essa semana. Meu pastor falou isso, eu gostei. Para não ter processo. Eles escolheram um lado, mas eles arrancam informações do céu. Quantos satanistas infiltrados vai na igreja e fica lá ouvindo o culto? Diz o Senhor que fala que haveria um dia que teria muitos falcianos infiltrados e que ficassem atentos. Aleluias. Aqui diz que é o primeiro dia da semana. Até na igreja católica tem satanista que vai lá para roubar o elemento que para o católico representa o pão, o corpo de Cristo. Irmãos, porque eles sabem, aleluias, na nossa vida cotidiana de um crente, ela fica achando até bonitinho, engraçado. Eu estou falando e Deus está mandando, há muito tempo eu guardei, porque o Senhor disse, agora tu vai falar como um rolo. Ouve quem quer ouvir. Pega a senha quem quer pegar, para sua vitória você encontrar. Aleluias. E ele diz assim, olha, o 7º dia, no sábado, onde Jesus fez o milagre e aqueles devoradores dos infernos veio para cima do Senhor para tentar repreendê-lo. Olha, quem é? Ele disse, olha, quem é esses para repreender Jesus? Jesus disse, olha, quando você for humilhada, não diga nada, porque eu mesmo vou testificar e vou exaltar a sua vida. Porque quem é aquele que venha contra você? Se eu estou diante de ti, aqui diz que ele foi adiante, já está na Galileia, conforme tinha falado antes. E vem mais uma deixa aqui que o Senhor Jesus trouxe aqui para que eu possa só que você pegue que o Senhor Jesus fala por sinais em nossas vidas e a gente não faz bom uso do que Jesus falou para os profetas. Lembra de Gedeão? Lembra de Josué? Quando falou das 7 trombetas? Aleluias. Tá aqui. Quando ele falou das 7 igrejas, 7 selos em Apocalipse, são sinais, são números, não é de brincadeirinha. E por que nós não tomamos posse e prestamos atenção ao que Deus está falando conosco? Para começar a ter reverência ao Senhor, levantar a oração antes de começar o seu culto, estar dentro da igreja, tá reverenciando, não tá deixando que Satanás use criancinhas para fazer aquele corre de um lado para o outro.
A gente acha tudo bonitinho e pega na bochechinha, mas não tem bochechinha não, porque Deus tá vendo ali ação. Então, quando tem ação de oração, de mulher de oração, Deus diz, faz uma ação descer do céu, o fogo dele, da ação dele. Que a ação de quê? De liberar talentos, dons, aleluias, profecias, cura, libertação naquele lugar. E aqui diz também, lembra na plenitude do qual, quando Josué, aleluias, ou melhor, Gideão, ele disse, agora você olhe, aqueles que descer com a boca desses, você levantará. Que é o que estou dizendo. E quanto foi? Deus disse o quê? Foram os 300. É brincadeira? É minha palavra que está dizendo ou é a palavra do Senhor? E quando os infernos se usa do subterfúgio de fazer os seus sacrifícios com os dias santos e os dias das profecias do grande rei, com 40 dias, para destruir lugar, para destruir família. Mas aí ele não conta que tem um crente que desce ao chão e está atento que o Senhor fala das profecias. E que chão é esse? É a orar, irmão. Porque não vai ter feitiço que chegue na sua casa, que o diabo volte e vai dizer, lá não dá não. Não dá para entrar não, que tem alguém à frente daquela casa, diz o Senhor. Vai, que ele vai estar lá à frente para quando os discípulos chegarem. E aí, depois diz assim, ó, e remove a pedra. Eu estou com medo de chegar lá, tem uma pedra muito pesada. Todo o peso, toda a perturbação, todo o engodo que estão deliberados sobre você, que está encharcando você de peso. Deus diz, eu tiro porque eu vou na frente. E a pedra, aquela que você pensa que é de tropeço, eu vou tomando ela para ser de vitória. Porque eu retirei essa pedra. E você vai ficar atento aos meus sinais, porque eu respondo. E você perceba, tem situação, isso aqui não é astrologia, isso aí aqui não é superstição, isso aqui é palavra profética, estar aqui. São 12 tribos de Israel, não é brincadeira, são 12 apóstolos, não é brincadeira. Aqui diz que o Senhor foi levado à cruz às 9 da manhã, na 3ª hora, isso aqui não é brincadeira, nem coincidência de nada, de que você está querendo confundir, para dizer que é uma crente que está sendo ali intuída de sinais, não tem astrologia, caiu por terra, porque até a astrologia são idealizações dos demônios, dos deuses gregos. E se você crente tem dizendo que o leãozinho está na sua casa é astrologia, você bote para correr, porque o único leão que fica aí na sua casa é o de Judá, que é Jesus. Deus já está falando. Aleluias. Ou você esquece que quando chega a divisão das horas, quando Jesus estava falando em diante do deserto em Emaús, para aqueles 2 homens que não reconheceu que era Jesus, precisou o símbolo do pão, e ele ali reconheceu que estava diante de Cristo. E ele tomou o pão, e aí esfriaram inteirinho, é Jesus. Porque a gente não sentiu nada? Oi, Deus está mandando dizer, tem muitas sensações de sentir, não diz nada. Então, fique atento aos sinais que eu estou te entregando. Porque eles não sentiram que era Jesus que estava ali. E Deus dá sinais para que você saiba que é Ele te falando. E quando chegou na 9ª hora, às 3 da tarde, tu acha que é brincadeira? 9ª hora, 3 da tarde, dá quanto? 3, 12, é que quando termina as horas do judaico, às 12 horas, nada em vão. A primeira hora começa às 7 da manhã. 7? 7 é coincidência? Não é. E quando termina o findado, o ciclo, são 12 horas. É coincidência? Se você contar as 9 até as 5, final da tarde, ao pôr do sol, vai dar 12. Então pega a senha para que todas as coisas Deus fala contigo. E talvez o que você sinta é enganoso, mas que você atente-se às palavras proféticas, os sinais maravilhados que Deus manda para você, que são os sinais dos elementos santos do Senhor. E isso é profecia, não é palavra de bobeira. Amém? Jesus jejuou por 40 dias. Foi 40. O inferno rouba tudo que é do celeste para copiar. Mas como ele é derrotado, caído, ele não prevalece sobre a sua vida. Amém? Poderoso Deus, eterno Pai, eu agradeço que o Senhor teve endereço para dizer que é hora de crente se
armar com as forças que são as espadas celestiais da tua palavra, encher do teu conhecimento e deixar que a unção do céu transborde sobre a cabeça do teu povo, diz o Senhor dos Exércitos. Se nesta peleja para você tá grande, você pensa que com o teu braço tu consegue, nesta peleja não tereis que pelejar, porque a pedra foi eu que tirei e eu estou indo à frente de você, diz o Senhor, porque a pedra já foi tirada. Graças a Deus, eu agradeço a minha rica, poderosa oportunidade que Deus rasgou do céu, entregou para mim e para você. Amém? A sua vitória está em tuas mãos. O caminho é árduo, mas a vitória é certa. E todos os pratos foram destruídos contra a tua vida e tua família.